Uma das coisas mais importantes que um designer iniciante precisa quando está querendo começar a trabalhar com identidade visual é ter as perguntas certas a serem respondidas pela empresa que está contratando. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você precisa ter um bom questionário, um bom briefing. Hoje eu quero mostrar para vocês 7 perguntas que são fundamentais para um bom briefing. Então, se você curte o assunto, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal, porque isso ajuda muito no trabalho da gente. A primeira pergunta que você tem que ter sempre dentro do seu briefing é qual é o propósito e a missão da marca. Por quê? Porque quando você pergunta isso, você entende a essência, qual é o objetivo da marca, qual é o objetivo daquele projeto. Isso vai fazer com que o processo de design ele tenha um norte, né? Você vai conseguir trabalhar dentro desse projeto de uma maneira mais simplificada. Porque, claro, toda empresa ela é criada para poder dar lucro, isso é verdade. Mas o propósito dela, qual é o objetivo? Por que ela foi criada? Foi por causa da família que já trabalhava com aquilo durante muito tempo? Foi porque tinha uma necessidade específica dentro do mercado? Qual é o propósito? O que ela estava querendo fazer naquele início e qual é a missão que ela tem? É ajudar pessoas? É fazer com que mais pessoas tenham acesso à tecnologia? Enfim, qualquer coisa. O processo de criação da marca daquela empresa precisa passar por isso. Qual é o propósito e a missão da marca? Às vezes, o empreendedor que está contratando você nem sabe que precisava responder isso, mas é muito importante justamente porque o seu trabalho não é só o trabalho de design em si, mas de conhecer o projeto dele e ajudar ele a entender também. Isso vai agregar muito valor ao seu trabalho. A segunda pergunta que você precisa ter dentro do seu briefing é quais são os valores e a personalidade da marca ou do projeto. Compreender os valores, compreender quais são os traços de personalidade daquela marca vai ajudar você a criar uma identidade visual muito mais coesa com aquilo que ele quer passar. Então vamos pensar que aquela marca específica, né, ela está querendo falar sobre sustentabilidade. Então tudo que você for criar para aquela marca precisa ir de encontro com aquela personalidade, com aqueles valores que ele quer passar. Se ele quer fazer de outro jeito, você tem que trazer esse tipo de seriedade também, né? Esse tipo de valor, esse tipo de personalidade para a marca. Então, quais são os valores e a personalidade da marca ou projeto, tá? Essa é a segunda pergunta. A terceira é quem é o público-alvo da marca ou projeto. Por quê? Porque saber para quem a marca é destinada vai ser essencial para poder desenvolver uma identidade visual que ressoe com o público certo. Isso precisa ser muito bem frisado para o seu cliente, porque o cliente muitas vezes acha que a marca dele vai ser para todo mundo, vai ser para todas as pessoas, e não é. Nenhuma marca é. Se a gente for parar para pensar, inclusive, a gente tem marcas de roupa que são para públicos totalmente diferentes. A Nike, por exemplo, ela tem um público-alvo de atletas e entusiastas do esporte. A Chanel, ela tem um público-alvo de consumidores de luxo e aficionados pela moda. Então, se a gente for parar para pensar em duas marcas específicas de roupa, a gente já percebe que são duas marcas com públicos-alvos completamente diferentes. Então, a marca do seu cliente, ela não é para todo mundo. Nenhuma marca é para todo mundo. E você precisa saber para quem é essa marca específica que você está criando. Então, quem é o público-alvo da marca ou projeto é a terceira pergunta que você precisa ter. Quarta pergunta: quais são os elementos visuais que a marca ou projeto atualmente possui? Então, precisa saber o que a marca atualmente tem. Você precisa identificar se ele tem um logotipo, quais são as cores que são utilizadas, qual é a tipografia que é utilizada. Isso tudo vai ajudar você a entender o que pode ser melhorado e o que pode ser mantido, e o que tem que ser tirado dentro daquilo ali. Então, isso para mim também é essencial. Entender a anterioridade da marca para poder fazer uma marca cada vez mais coesa com aquilo que ele está querendo passar atualmente. A quinta pergunta é quais são as cores e estilos que a marca ou o projeto preferem. As cores e os estilos podem ajudar você a guiar o processo, tá? Vai garantir que a identidade visual ela esteja alinhada com as preferências da marca, vai fazer com que o cliente ele fique satisfeito no fim das contas, ele vai entender, né, que quando você pergunta isso aqui,
você vai utilizar muitas vezes aquela mesma cor que ele está pedindo. Isso tudo vai ser muito interessante de você saber, tá? Então, quais são as cores, quais são os estilos que ele gosta. Às vezes ele gosta de uma coisa mais divertida, às vezes ele gosta de uma coisa mais sóbria, às vezes ele gosta de uma coisa mais séria, enfim. As cores e estilos vão ajudar nesse sentido. Aí vem a sexta pergunta. Quais são as referências visuais e as inspirações para a identidade visual? Quando o cliente ele chega, grande parte das vezes ele já tem algumas ideias, ele já tem algumas referências, ele já tem inspiração. E você saber quais são as inspirações dele vai ajudar você a ter uma visão mais clara, uma visão compartilhada, inclusive, entre a equipe de design, ou você no caso, e o cliente. Então, se você já sabe quais são as referências, o gosto, a inspiração que ele tem para aquela nova marca, isso vai facilitar muito o seu processo também. E aí temos o sétimo ponto, que é quais são os pontos de contato em que a identidade visual vai ser aplicada. Entender aonde ela vai ser aplicada, se ela vai vir para mídia impressa, se ela vai ficar só no digital, se ela vai ser aplicada em embalagem, isso tudo vai auxiliar o designer a fazer um trabalho de design para diferentes contextos. Uma marca que é só aplicada para a web, ela não vai ser aplicada da mesma maneira, de maneira impressa. Você precisa entender isso. A forma de comunicação, os pontos de contato, eles trabalham de maneiras diferentes. Então, essas foram as 7 perguntas essenciais. Eu estou deixando aqui no comentário fixado, no primeiro comentário fixado, exatamente todas as 7 perguntas para você ter e para você entender qual é o processo para conseguir responder e ter as respostas específicas do seu cliente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal. Não esquece, por favor, de deixar aquele like, aquele comentáriozinho interessante aí para saber o que você achou. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!